Bom dia, família carioca, em especial aí os torcedores de Flamengo, Botafogo e Fluminense, né? Vocês sabem que semanalmente eu falo sobre futebol no canal 442 e escolhi, né, esse momento aí, o Mundial das Identidades, né? Eu acho que tá de parabéns, né, o futebol carioca e o futebol brasileiro, né? Aí a gente até brinca, né? Quem veio para Disney, inicialmente era isso, né? Quem veio para Disney, quem veio para o pau quebrar, né? Veio para realmente mostrar o poder do futebol sul-americano. Então a gente vai conversar sobre Flamengo, né? Sobre Fluminense e, claro, sobre o momento alvinegro, né? Quero contar com vocês aí para a gente poder caminhar ainda, né? Temos times cariocas aí nas disputas, vamos falar do Fluminense, o que houve com o Flamengo, o que houve com o Botafogo, enfim. Mas antes disso, né, Zé, você sabe que o Marechal tem um cunho social de acolhida de rua e dependência química, a SAB, Associação Solidários Amigos de Betânia. Vocês sabem que na descrição de todos os meus vídeos gravados e ao vivo, lá no campo de descrição, tem um link de doação para os irmãos acolhidos de rua e dependência química. A gente está no projeto há 15 anos, né? É um projeto maravilhoso de restauração da cidadania, de pessoas que têm 6, 7 anos sem estarem com as suas famílias, andando pela rua atrás das drogas, e a gente consegue, né, recuperá-los com a ajuda de muita gente, mas a gente tem a ajuda de governo. Então eu utilizo meus canais de redes sociais para poder divulgar o projeto. Eu faço parte das oficinas profissionalizantes há 15 anos, o projeto tem 25. Nesses 25 anos, recuperamos aproximadamente 6 mil homens, dá 240, 250 por ano. É uma tarefa difícil, árdua, mas a gente está na luta, com a graça de Deus aí, tocando o barco. Valeu? Já volto aí para a gente falar um pouquinho desse momento aí. Quem foi para Disney, qual a identidade dos times, o que a gente pode ver para a sequência também do Campeonato Brasileiro e as Copas. Valeu, galera. Abraço. Fala, galera, Marechal voltou aí, eu já voltei aqui com o cavalinho do Alvinegro, né, cara, porque tá um rebuliço terrível, teve a demissão aí do Renato Paiva, né, então eu já vinha, né, não pesquisando, né, eu já vinha observando lá atrás, porque na pauta de escolhas, vamos entender assim, porque a SAF, quando chegou no Botafogo, a gente sabe que o Testor deu uma identidade ao time do Botafogo, ao jogo do Botafogo. Tem a expressão Botafogo Way. Então, quando o treinador chega, ou quem ele escolhe, ele vai, né? Ó, gente, o Marechal, você vai ser o treinador do Botafogo. Então, eu tenho um padrão de escolhas de jogadores, né? Porque até que é um business, é um negócio. Então, os jogadores aqui jogam em outras funções, 2 ou 3 funções, são jogadores de muita potência física, de determinação, jogadores com personalidade, com competitividade. Eu preciso manter isso com bloco alto, com assim, com pressão no adversário, seja no Newton Santos, seja fora. Preciso ter essa capacidade de mostrar isso, né? Porque eu estou vendendo a imagem do clube no mercado de negócio. Ah, beleza, estou dentro. Então, alguns não vieram, eu estou dizendo essa caminhada até chegar no Renato Paiva. Então, o Renato veio, né? Eu com muita desconfiança inicialmente, eu fui ver o jogo do Novo Horizontino, aí fez um bom jogo, né? Foi até uma expectativa da espera, o Palmeiras voando baixo. No jogo primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi o primeiro jogo oficial do Renato Paiva, e a gente viu um Botafogo bem distribuído em campo, né, sabendo se defender, atribuindo, né, as jogadas ofensivas com uma organização e uma estratégia de jogo. Então ali você viu que estava começando um trabalho depois de 28 dias de uma pré-temporada bem forçada, né, que vocês devem lembrar que o Botafogo jogou a Supercopa, depois a Recopa, o Botafogo totalmente desconfigurado, sem capacidade física, e deu no que deu, e o Testor vendeu que taça marketing que ele usou, né? Campeonato marketing, jogo marketing, não interessava para ele, que o Botafogo começaria em abril. Ponto. Então veio o Renato, e eu vinha observando, quem me acompanha já há algum tempo no canal 442 aí, que
eu achava o Botafogo um pouquinho fora, mas o pessoal alegava porque saiu o Almada e porque saiu o Luiz Henrique. Eu não entendi assim. Eu acho que, na verdade, ele entrou com aquele papo, vocês devem lembrar, aquele projeto PK, o PK fazendo a função de meia construtor. Porra, ele não tem nem característica para isso. Foi um aqui que dei porrada de tudo quanto é lado. Então, acho que desistiram daquela ideia, né? Aí foram encaixando alguns jogadores, foi melhorando a capacidade de alguns contratados, e o Botafogo, né, largou aqui no G6, quer dizer, antes das rodadas 50, agora está acho que G8, se não me engano. Então, largou aqui a competição, o último jogo contra o Ceará, um jogo até muito trocado, ali me assustou um pouco, que o Botafogo não tinha um domínio das partidas, né? Então, eu vim acompanhando isso, onde que a gente já via lá na época do Luiz Henrique, não estou querendo fazer um comparativo, estou apenas ilustrando o momento do Botafogo. Então, eu vi que tinha alguma coisa ali muito mais em processo defensivo do que um time estruturado para ser ofensivo, como é a cara do Botafogo Way. Partimos para o Mundial. Estou dando esse recorte um pouco mais acelerado, porque a expectativa era o desempenho no grupo da morte. O Botafogo era o patinho feio da competição como um todo, em virtude do grupo que tinham PSG, o Atlético de Madrid e o campeão americano, na ocasião, Seattle, né? Então, era uma expectativa do Botafogo não passar para as oitavas. Dito isso, nós vimos um jogo contra o Seattle, na estreia, no campo do adversário. O Botafogo, e até achei o Seattle trocando muito com o Botafogo inicialmente, né? Então, aquilo ali eu falei, pô, os caras vão jogar aberto assim contra o Botafogo, acho que vai ficar muito bom para o Botafogo. Mas depois eles se retraíram um pouco, né? O Botafogo fez 2 gols numa bola parada, depois um gol de cabeça no finalzinho já do primeiro tempo, mas eu vi o Botafogo muito desencontrado, muito desorganizado para criar as jogadas ofensivas. Só tinha aquele lado do Arthur, né? Então, ali já começou, né, o canal aqui 442, não conseguia identificar um Botafogo articulado. Volta o segundo tempo com a leitura do primeiro. Eu falei, pô, ele vai ajustar isso aí, porque os caras com certeza vão por risco. Porque a única chance, time igual, vamos entender assim, sul-americano, americano, né, América Central, México, é mais ou menos o padrão do futebol sul-americano, uma igualdade, seria Botafogo, e a chance deles era essa, que eles sabem que vão jogar contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Feito isso, o time do Seattle foi muito mais para o risco, né? Fato que a gente não via no melhor time, entre aspas, o Botafogo, ir para o risco no momento de mostrar peso de camisa. Então isso aí que atrapalhou muito a identidade do Renato, primeiro com a torcida, e claro, com o mandatário boss lá, o John Textor. Então isso aí já foi um desconforto no segundo tempo do Seattle, quem me acompanhou aí viu que eu falei isso, e foi muito mais sufoco do que um time pronto. Eles foram por risco, botaram 2 zagueiros, largaram o Igor sozinho, o Botafogo não tinha um jogo articulado para pegar o melhor jogador, para mim um centroavante fabuloso que o Botafogo achou no mercado, o Igor Jesus, tomara que ele tenha muito sucesso na Inglaterra, merecedor, ajudou muito o Botafogo. Então, o que eu digo, não vi o Botafogo articulado para mostrar que o Botafogo é o Way, que o Botafogo ia matar o jogo, que o Botafogo era cirúrgico. Beleza, veio o jogo do PSG. Aí eu começo a entender a realidade defensiva do Renato Paiva. Então, o Botafogo se estruturou numa zona de flutuação, né, que a gente fala, na marcação por zona, não fez marcações individuais de alguns jogadores, e teve o êxito de um jogo que muito mais erros, né, vamos dizer assim também ofensivos, do time do PSG, e o Botafogo foi muito mais operário para poder segurar aquela partida que foi notória, que era o jogo mais esperado dos times cariocas aí, o campeão das Américas contra o campeão da Champions League, campeão da Europa. Então, isso ficou marcado, vai ficar registrado na história, todo mundo sabe disso, o Botafogo ganhou do PSG na fase de grupo, mas, cara, vai jogar contra o Atlético de Madrid, a gente fala que, eu até usei a expressão, o Botafogo criou casca. Então, criou casca, mas o Botafogo não tinha uma realidade
tática, uma estratégia. Era o tempo todo um processo muito mais defensivo, com linha baixa, e isso acho que irritou, né? Irritou alguns jogadores, como o Marlon, como o Gregory. O Savarino teve um desconforto no posicionamento dele, parece que teve uma discussão de vestiário. Eu acho que ele foi perdendo a mão do time e o time não dava a resposta dentro de campo. Então, um pouco de soberba parece que o treinador, isso teve um desconforto aí, já vinha isso aqui das terras tupiniquins, né? Teve um desconforto aí no Campeonato Brasileiro com o Marlon. Teve uma situação que a gente ainda está no processo de levantamento, vamos ver o que vai rolar para frente. E no jogo fatídico que a gente fala, e de grande oportunidade do Botafogo estar numa quartas de final, é um jogo de uma troca contra um time brasileiro que você já conhece, vem desde 2023 já vencendo, né? Com muita margem, com muita capacidade, conhecedor do jogo do Abel, e o Botafogo me entra com um time reativo notoriamente, né? Então o Botafogo não agredia o Palmeiras, foi criando muita estabilidade interna com o contexto, e o Botafogo ficou fora de uma oportunidade de passar pelo menos por umas quartas aí. Então, mais ou menos aí, a gente já sabe o que rolou, a gente sabe que o Renato foi demitido, teve aquele beijo do Judas que o pessoal falou, ele deu um beijo, o Teste deu um beijo nele na entrevista quanto no jogo do PSG, ali tem uma rivalidade francês, né? Ganhou do PSG, que é inimigo notório do Teste na França, enfim, do Lyon, então deu um beijo nele e depois mandou ele embora 4 dias depois, em virtude do péssimo jogo apresentado, muito mais um jogo reativo que não agradou claramente o patrão. Valeu? Vamos falar um pouquinho do nosso Mengão, né? O Mengão com um time magnífico, né? Com jogadores individualmente de muita capacidade, a gente sabe disso, mas as pessoas têm que entender, né, cara? Até porque existe a magia do imponderável e existe também a realidade, né, europeia, né, cara? Porque você jogar contra um Bayern que caracteristicamente tem um jogo de muita potência física, né? Então, aí parece que a galera ficou meio chateada com o Felipe Luiz. Cara, eu dou parabéns ao Felipe Luiz, por quê? Gostaria que ele tivesse, que o Renato Paiva, só para dar um recorte, tivesse o Botafogo em todos os jogos, agredindo, lógico, guardando as devidas proporções, né, contra o PSG, que realmente era muito mais difícil você agredir, né, muito mais jogar no contra-ataque, um plano estratégico, né, com o Atlético também poderia trocar mais, acho que o Botafogo não aconteceu, e eu digo que o Felipe Luiz foi muito, muito realista. Eu acho que o Flamengo não perdeu o jogo dele, o Flamengo não perdeu a essência de jogar com a bola, o Flamengo fez tudo que realmente poderia ter feito. Ah, não, porque botar o Pedro na frente com o Bruno Henrique, cara, quem treina todo dia é o Felipe Luiz, a gente tem a ideia do que a gente quer. Então ele está observando, ele está vendo que a bola longa não ia conseguir o Pedro. Para o Pedro jogar, a bola tem que chegar por baixo, na verdade tem que tirar o jogo do centro do campo, porque o time alemão marca muito. Os 2 erros do Flamengo foram querer jogar por dentro. O Luiz Araújo na primeira e na segunda tomaram a bola dele 2 vezes, tomaram o gol nessa circunstância. E o Felipe Luiz botou um time de velocidade de corredor, nem assim conseguiu. Então ele usou até uma expressão que o pessoal ficou meio chateado, né? Felipe usou a expressão simples assim, gente. Eu tentei de todas as formas. Tentei o jogo apoiado por dentro, tentei o jogo direto de corredor, na bola direta de transição, para empurrar eles para frente, para ter alguém lá na frente para segurar, que ele tinha 2 caras de beirada de velocidade, que era o Plata e o Luiz Araújo. Tentei compor um jogo num processo mais defensivo, para explodir de um lado com Wesley. A gente foi abafado. A defesa dele, além de ser muito forte fisicamente, tem muita velocidade para interromper as jogadas ofensivas. Gente, a gente tem que entender que o jogo alemão foi mais capacitado. Claro, a vitória contra o Chelsea, deu uma grandeza ao Flamengo. Show de bola. Né? Como o Botafogo também esperava na vitória, né? Se jogar 10 é o que eu falei, se jogar 10 vai ganhar aquela. Vai ser muito mais difícil na Europa ganhar 3, 4 jogos do Paris Saint-Germain, muito mais difícil. Mas a magia, o empoderável, isso que é o futebol. O mais fraco, o oponente mais fraco pode ganhar do mais forte. Então, é por aí. A gente tem que pensar assim, o Flamengo fez um puta jogo,
fez um ótimo jogo. Agora, detalhes e capacidades individuais do time alemão sobrepõem a necessidade do que o Flamengo estava imaginando. Então, o torcedor tem que entender isso também. O Flamengo fez um ótimo jogo, né? Não se acovardou. O Flamengo sabia que era um time de muita dificuldade para você romper as linhas. Isso é um detalhe que a gente tem que saber, a gente tem que entender isso, né? A pessoa achando, o pessoal reclamando que o Felipe deu uma entrevista, que o simples assim, aí a imprensa nunca escutou aquilo, né? Do treinador do Flamengo falar que a dificuldade, né? Você tem que dar crédito às valências do seu adversário. E a imprensa aqui não está acostumada, quando a gente fala de Flamengo, não está acostumada. Nós que erramos, não sei o quê, nós que fizemos. Eu sempre falei isso. Então você tem que dar valor ao grande time que é o Bayern de Munique, gente. O Flamengo chegou na competição, jogou muito bem contra o Chelsea, independente da prateleira hoje do Chelsea, é a terceira prateleira, 12º, não interessa. É um time europeu, de grandes jogadores, mesmo sendo um time jovem, em reformulação, o Flamengo jogou muito bem, jogou dentro das suas características, seja contra o Chelsea, seja contra o Bayern de Munique. Claro, o time sul-americano não tem um foco, isso eu sempre falei, futebol brasileiro, sul-americano, exceto a Argentina, que eu acho que são jogadores um pouquinho mais inteligentes no senso tático, né, da distribuição em campo, o senso de marcação, né, de ocupação de espaço. Eu acho que dorme em alguns momentos, acredito que pode sair driblando por dentro, então tem umas irregularidades e umas ocorrências com a bola que facilita claramente ao time europeu, vamos entender, numa disputa de mata-mata. Então o foco do time europeu, gente, é muito mais pesado, muito mais atento, muito mais de limite. Eles estão acostumados com essa pressão, estão acostumados com o desequilíbrio do jogo que pode ocorrer deles e eles se reinventam e buscam o jogo novamente. Então esse detalhe foi pesado no jogo contra o Bayern de Munique. Mas eu acho que o Flamengo está de parabéns, cara, porque pelo que fez, foi o que o Felipe falou, eu não vou sair das características do Flamengo. O Flamengo joga com a bola, tenta agredir, fomos nesta linha, não vou modificar a essência do Flamengo. Então eu, né, sempre estou aí batendo com a galera rubro-negra, eu sempre falei, o Flamengo jogou dentro daquilo que é a realidade dele, tecnicamente, fisicamente e com a qualidade individual de alguns jogadores. Alguns não estiveram bem, é normal, mas faz parte. O futebol não é apertar botão, né? Então, no dia o cara que você esperava que não ia jogar bem, acaba jogando. Eu preferia botar, teve um problema, um desconforto do Pulgar sair, né? Se machucou, entrou o Alan, então não teve uma aceleração como era necessária, acho que deu uma sobrecarga no Jorginho, e eles conhecendo o Jorginho, tiravam espaço. Então a construção do jogo ofensivo do Flamengo ficou difícil. Para vocês repararem, o gol do Gerson foi um descuido de uma marcação de linha de 6. Você acha que vai acontecer isso de novo? Não ia acontecer. O garoto estava marcando o Gerson, ficou um passo atrás, achando que a bola não fosse passar para trás da meia-lua. E o Gerson fez um ótimo chute. Gente, é isso aí. Flamengo voltando para o Brasil, como o Botafogo voltou. Vamos pensar aqui nas Copas, na competição do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo está de parabéns pelo êxito, né, que alcançou dentro da competição. E o Flusão, cara, eu tô assim bastante impactado porque o Fluminense do Renato Portaluppi, né, na fase de grupos, né, eu acho assim, Fluminense para efeito de troca de jogador por jogador, eu acho que dos times, né, dos 3 times cariocas é o mais abaixo, né, para efeito de valores individuais, vamos entender assim. Mas tem, Thiago Silva lá atrás, né? Então tem alguns pesos, né, no jogo aí que realmente chega na hora da onça beber água, deram resultado. O Arias, né? O Fluminense depende muito do desempenho do Arias. Então o Arias é um cara muito forte, não deixou o Fluminense na mão. Teve um desconforto, teve um jogo maravilhoso contra o Borussia, né, cara? Um jogo de entrega, um jogo de muita luta. Era um time físico, né, o time do Borussia, e o Fluminense estrategicamente fez um jogo, né, pelos corredores, muito inteligente. A estratégia do Renato, né, distribuiu no 4-2-3-1, né, viu que não dava. O Ganso é um ótimo jogador, mas não tem capacidade que o Arias tem de dinâmica. Então, um jogo de dinâmica fica ruim. O Ganso pode jogar 15 minutos, o jogo já
arrumado, vamos entender assim, com espaço, para que ele possa flutuar nas costas dos volantes, e por aí caminha essa ideia de ganso no Fluminense. Mas tem que começar a pensar, né, em virtude até dessas competições internacionais. O Fluminense, acho que ainda está no G5, não lembro agora, não tenho aqui a minha cabeça, está muito em Mundial, né? Então eu não tive dando uma olhada assim muito no campeonato, na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é aquilo, né, cara? O Renato conseguiu, né, de um jogo difícil contra o Sam, né, um primeiro tempo horroroso, que me assustou muito. Eu pensei que o Fluminense não fosse nem passar. Hoje o Flusão está batendo aí as quartas com o Al Hilal, né, que a gente sabe que vai ser na sexta-feira. Estaremos juntos. Não esqueça que os tricolores estarão com o Marechal aqui no YouTube e no Instagram, pré-jogo, primeiro tempo, segundo tempo, é o perfil do canal 442. Quero contar com todos os tricolores aí dando uma força no canal do Marechal. Então o Fluminense fez um jogo difícil. Difícil não, ele se dificultou, vamos entender assim, no primeiro tempo contra o Sam, né? Um jogo assim de um time asiático muito propenso à parte tática, né? Utilizando as costas dos jogadores do Fluminense. O Fluminense ia para frente, deixava muitas costas. Muitas vezes nós vimos 3 jogadores do time asiático, do time coreano, contra 2 defensores do Fluminense. Então isso é errado. Então teve a inocência também deles, entraram 2 ou 3 vezes de cara, perderam. Então, dentro do contexto, o Fluminense foi criando caixa dentro da dificuldade. Então o Renato é um cara malandro, foi percebendo, jogou contra o Mamelodi num jogo muito difícil, um calor infernal, e o time sul-africano de muita força física conseguiu meio que dominar a partida. Foi um jogo muito difícil para o Fluminense, um jogo de muita entrega. Então eu acho que toda essa caminhada com dificuldades do Fluminense, eu acho que o grupo ali, né, a galera com o Renato é um cara que tem muito vestiário, conseguiu mostrar que o Fluminense tinha possibilidades de caminhar. Um jogo dificílimo, né, na passagem do mata-mata contra a Inter, né, um jogo de muito calor também, esse momento lá dos Estados Unidos está muito quente. O Fluminense foi malandro. Eu acho que eu vejo futebol europeu, mais esse time de cima. E a Inter, futebol italiano, eu sei, né? Até porque eu trabalhei com o pessoal da Itália no meio do futebol, e é um time muito físico, né? Então eu acho que ajudou muito ao Fluminense isso, né? Era um time muito técnico, então era um jogo muito que a gente fala assim, era um jogo muito previsível. O time era o Thuram na frente com o Lautaro, e o Renato foi muito estratégico. Ele fez a linha de 3, botou o Thiago Silva por trás, fazendo o pêndulo na cobertura do Inácio e do Frente. Não é um perfil do jogo do Fluminense. Normalmente ele faz uma linha de 4, com 2, com um Ganso, ou com Arias, com Cano ou Canóbio. Ele sacou essa galera, fez a linha de 3, fez um posicional com os 2 laterais, fez uma linha de 5 defensivo. E esperou o jogo muito mais previsível, que eu digo, com o Di Marco, com Carbone, com Barella, com jogadores de seleção da Itália, que vinham por dentro e batiam nessa parede. Ele não conseguia fazer esse jogo, porque eu digo assim porque a gente observa, né? O Thuram e o Lautaro são jogadores de atacar espaço, achar os espaços entre as linhas. Então essa linha do Fluminense, a última linha do Fluminense, estava o Thiago Silva por trás, observando esse espaço. Então ele chegava e tirava esse espaço, Então o Fluminense conseguiu quebrar na sua intermediária defensiva esse processo de criação do time. Eles iam, vamos dizer assim, até com o Di Marco, com o Barella, com essa galera, até a página 10. Aí no finalzinho, a perninha do Flusão também, eu acho que o Nonato foi muito mal na competição como um todo, tá? Participação muito baixa. E o Renato deve ter observado, trocou, fez as trocas, tirou, trouxe o Arias para dentro e botou o Lima no corredor direito na frente do Xavier, para fechar ali, né, o Duffy, o lateral direito holandês, que era muita profundidade. Mas, cara, muito assertivo o jogo do Fluminense nesse mata-mata, foi estratégico. É o que eu falo, tática é uma coisa, estratégia é outra, mas tem que andar junto, não tem jeito. Então, a estratégia do Renato foi perfeita, né? Um Fluminense que trabalhou bastante, se desgastou bastante, ele fez as trocas, escutou o plantel, isso foi na parada técnica, a gente viu isso. Então, o Fluminense está de parabéns e evoluiu, né, para quartas aí de finais de uma competição que fica entre os 8 melhores
da competição. Parabéns aí, galera, é isso que eu queria falar para vocês. E aqui, Marechal manda um abraço, vamos torcer pelo Flusão aí nessa passagem. É um time que representa, junto com o Palmeiras, o futebol brasileiro. Valeu, não esqueça de fazer a inscrição no canal do Marechal, canal, _ 442, me siga no Instagram. Valeu, galera, vambora, futebol brasileiro. Tchau.